Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do CATIA. Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer desenhos bidimensionais no CATIA, como se a gente estivesse fazendo desenho à mão, né? Gerar as projeções ortogonais de uma peça. Então a peça que a gente vai usar para fazer o nosso exemplo de hoje vai ser essa peça aqui. Essa peça foi um exercício que a gente mandou para casa, né? Um exercício da aula 3. Então essa peça aqui que a gente vai gerar o desenho dela. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer para gerar a vista ortogonal é construir essa peça tridimensional, tá? Então, aqui o meu CATIA já está aberto e para adiantar e não ficar muito maçante, nem muito comprido o vídeo, eu já desenhei essa peça anteriormente, tá ok? Então, estou com essa peça pronta, terminei de fazer o desenho tridimensional, agora eu quero gerar as vistas ortogonais. Como que eu faço? O primeiro passo é vir em Arquivo, Novo, e aí agora aqui no tipo de arquivo que a gente quer gerar é um arquivo tipo Drawing, que está sendo mostrado aqui, que é um desenho bidimensional. E a gente clica OK, e aí abre uma nova janelinha aqui para a gente escolher, né, alguns dados desse novo arquivo. Primeira abinha que a gente tem aqui para seleção é o padrão. Existem várias entidades que regulamentam padrões, né? Por exemplo, a ANSI, que é norte-americana, a ASME também, a ISO, que é internacional, a GIS, que é do Japão, certo? No nosso caso, a gente vai utilizar a ISO mesmo. E aqui o estilo da folha, né? O tamanho da folha. Então, tem desde o A0 até o A4, também folha tipo B e tipo C. Aqui eu vou trabalhar com A3, mas isso aí depende de cada trabalho que a gente for fazer. E aqui, nessa outra janelinha aqui tem a informação ó, de qual formato que foi escolhido, o tamanho do papel, uma escala global, né, que a gente pode alterar depois. E aqui se a folha vai estar no padrão retrato ou paisagem. Então aqui eu posso clicar OK. E aqui está o nosso novo ambiente, né, o ambiente de desenho bidimensional. Então, aqui na esquerda, ó, a gente tem... Deixa eu ajeitar aqui um pouco para não atrapalhar meus comandinhos que estão aqui embaixo. Aqui na esquerda a gente tem uma árvore de especificação, assim como no ambiente do Part Design, que a gente tem uma árvore que à medida que a gente vai adicionando alguns itens, eles vão aparecendo aqui. Aqui a gente tem a folha, né, onde vai aparecer o nosso desenho. Então, tudo que a gente quer que fica no desenho tem que ficar dentro dessa área delimitada. E aqui na direita a gente tem as ferramentas desse ambiente aqui de Drawing, tá ok? Então, antes da gente começar a gerar as vistas ortogonais, geralmente o que a gente faz? A gente desenha as margens na folha, né, coloca uma legenda, e para fazer isso a gente tem que vir aqui ó, e editar o plano de fundo da folha, ó, plano de fundo da folha, Sheet Background. Então, se eu clicar aqui, ó, dá para ver que a cor aqui do fundo alterou, né? E a gente está no ambiente do fundo da folha. Então, ó, eu vou fazer apenas um desenho bem simples aqui, só para vocês terem uma noção. Então, ó, deixa eu voltar aqui e explicar, né? Então, aqui tem as ferramentas aqui, ó, de construção geométrica, né? Então, tem ponto, linha, círculo e tudo mais. Aqui eu vou usar uma linha aqui, né? Cliquei, fazer mais linhas. Eu não vou fazer a legenda aqui certinho não, só para vocês terem, porque eu quero só explicar algumas coisas dessa parte aqui do drawing, tá ok? Então aqui eu fiz minha legenda, tá? Ó, se eu arrastar ponto aqui, como está conectado, vai arrastar, certo? Eu acho que esse último ponto aqui eu não conectei. Conectei sim. Agora a questão é restrição. Vamos tentar colocar restrição. Ó. Aqui tem a parte de restrição. Ó, a restrição aqui é diferente. Ó, tá aparecendo do mouse ali, ó, aplicar vertical, certo? Então, por padrão aqui, se eu der um aplicar, ele vai deixar essa reta vertical. Posso clicar com o botão direito e tem outras opções, ó, horizontal, certo? Mas como que eu faço, por exemplo, para definir o comprimento dessa reta, certo? Não tem como. Se eu clicar em duas retas, também não tem como, tá vendo? Então, essa é uma parte mais chata do drawing, definir o plano de fundo aqui do nosso desenho, é um negócio meio chatinho, tá? Aqui tem também a parte de tabela, se a gente quiser criar alguma tabela, por exemplo, aqui na área da legenda, que ficaria aqui embaixo, a gente pode criar.
E o importante de fazer a legenda, né, e as margens no background é que se a gente vir aqui em editar e voltar para o Working Views, a gente não consegue alterar, a gente não consegue deletar, tá vendo? Então fica protegido o ambiente de margens e de legenda, tá? Que é o que a gente sempre quer. Então eu vou voltar aqui no Sheet Background, vou deletar isso aqui que eu fiz, tá ok? Então, para a gente colocar a legenda e as margens, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que estar aqui no ambiente de edição do fundo da folha, né, do background, e a gente vem aqui em inserir, desenho, e aqui tem essa opção aqui, ó, do frame e o bloco com os títulos, né? O frame seria a moldura, né, da folha e o bloco de títulos seria a legenda. Então a gente pode vir aqui, vai abrir essa janelinha nova. E aí aqui tem algumas amostras, né, que já vem do CATIA. Se a gente andar aqui pelas amostras, dá para ver que dependendo da amostra muda algumas coisas aqui na legenda, né? Então são alguns exemplos que a gente pode usar. E aqui é a ação que a gente quer fazer com esse exemplo aqui. A gente quer criar, quer deletar, quer reajustar o tamanho, atualizar, certo? No caso aqui vamos criar só para vocês verem. Aí deu um apply, ele terminou de processar, porque o mouse voltou ao normal, posso fechar. E aqui então tá o meu desenho já com a minha margem e com minha legenda gerada automaticamente. O que acontece com essa legenda é que ela não obedece às normas ABNT, NBR de desenho técnico no Brasil, tá? Então isso tem que ser tomado um pouco de cuidado. Na nossa disciplina, eu e o professor Kawahara, a gente vai disponibilizar para vocês já o plano de fundo pronto, que depois tem como vocês importarem para fazer os desenhos de vocês. Então, nessa peça em específico, eu vou deixar a legenda dessa forma. Agora, uma coisa importante, né, da legenda é que aqui a gente tem algumas informações, né? E para editar essas informações, a gente tem que vir aqui no plano, né, no ambiente de edição do plano de fundo. Então, aqui, por exemplo, seria o nome da empresa, né? Então aqui eu vou colocar Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vai ficar muito grande, então vou abreviar aqui o tecnológico, colocar só um tech. Ainda ficou grande, vou colocar um Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então aqui ficaria, por exemplo, o nome da empresa. Aqui, por exemplo, o logo da empresa, aqui o número do desenho, ou qual peça que está sendo desenhada. Aqui, desenhado por Thiago Salles. Ok, aqui a escala, certo? Alguns desses itens ficam automáticos, tá? À medida que a gente vai fazendo o desenho, tá? Então, depois que editou, a gente pode pegar, voltar aqui para as vistas de trabalho, né? E aí o nosso ambiente volta e, novamente, aqui eu não consigo selecionar nada para editar aqui, nem na legenda, nem nas margens, tá? Então, agora sim, vamos passar para a projeção de vistas, né? Então, aqui, ó, se eu vier aqui em janela, ó, dá para ver que eu tenho duas janelas abertas aqui, ó. Tem uma janela 1 que está a minha peça, que é um cat part, e tem essa janela aqui do desenho, que é a que a gente está atualmente. Se eu clicar aqui, eu volto para minha outra tela, tá? Se eu clicar aqui, eu volto para outra tela. Outra forma de trocar entre essas duas telas é segurando Ctrl e apertando Tab. Então, segurando Ctrl e apertando Tab, ele cicla entre as janelas. E se a gente quiser ver mais de uma janela ao mesmo tempo, a gente pode colocar aqui, ó, para ajustar as janelas horizontalmente ou verticalmente. Então, ó, se ficar vertical, aqui na esquerda ficou a minha peça 3D e aqui na direita está a minha peça, o meu arquivo do desenho. Aqui eu posso reajeitar, tirar um zoom que dá para ver a folha inteira, tá ok? Uma parte do desenho que é chata é justamente gerar as vistas, porque a gente precisa ter acesso ao arquivo tridimensional. Não dá para fazer isso só na janela em que a gente faz o desenho. Então, uma abordagem de fazer que eu estou preferindo fazer agora é justamente essa, de colocar as janelas lado a lado, né? E aí, ó, uma coisa importante aqui é perceber qual janela que está selecionada. No caso agora aqui é a de desenho. Então, aqui na direita, ó, estão sendo mostradas as ferramentas de desenho.
Se eu clicar aqui na janela da esquerda, que tem minha peça, ó, as ferramentas que estão aqui agora são as ferramentas do Part Design, certo? Então isso tem que tomar um pouco de cuidado. Então, no caso, a gente quer vir para a janela de desenho, e aqui na janela de desenho, esse primeiro comandinho aqui, ó, tem aqui várias opções de geração de vistas, tá ok? Então, ó, aqui é para gerar uma vista frontal, aqui para gerar uma vista a partir de um desdobramento, aqui uma vista a partir de 3D, aqui uma vista de projeção, uma vista auxiliar, aqui uma vista isométrica e esse aqui uma vista frontal avançada. No nosso caso, a gente quer gerar uma vista frontal inicialmente, então vou clicar aqui em gerar uma vista frontal. Se a gente ler aqui na parte de baixo, ó, ele está falando para a gente selecionar um plano de referência na geometria 3D. Então vou vir aqui para o arquivo, certo? E ó, aqui já dá para vocês verem, ó, tem um preview ali que dependendo de onde eu coloco o mouse, ele me indica qual que vai ser a vista que vai ser colocada no meu desenho, tá ok? Então aqui, deixa eu ver onde que tá meus planos XYZ, para eu escolher uma vista frontal. Então eu quero colocar minha vista frontal como sendo essa daqui, ó. Então vou selecionar esse plano, tá ok? Selecionei esse plano. Ó, mas a minha vista aqui, ela tá meio rotacionada. Eu não quero que a vista fique rotacionada assim. Então, na hora que a gente clica, eu apenas cliquei aqui para selecionar o plano, né? Cliquei aqui. Aí ele volta para a janela de desenho e aí a gente tem as opções aqui para manipular essa vista, que são essa rodinha aqui, ó. A gente pode clicar aqui, ele gira a peça, tá vendo? Ou então aqui, ó, ele gira a peça também, certo? Então, a vista que eu quero gerar frontal no meu caso seria essa daqui, tá ok? Depois que eu terminei, ó, se eu pegar aqui na linha verde e clicar, eu consigo arrastar a vista para posicionar ela aqui na minha folha. E aqui, ó, como eu não vou mais usar essa parte aqui, pelo menos por enquanto, né? E eu acho que nessa peça não vou usar mais essa vista do desenho tridimensional, eu posso maximizar aqui a vista do desenho para ficar melhor de trabalhar, certo? Deixa eu arrastar aqui de novo para não atrapalhar com os meus indicadores ali de mouse e de teclado, tá ok? Então, aqui depois que eu posicionei, eu posso clicar fora e a minha vista está definida, tá ok? Aqui na vista, ó, tem um sistema de coordenadas que está sendo mostrado e aqui tem uma caixinha delimitadora que mostra onde que a vista está, tá? Então vamos, antes de explicar mais a respeito dessa interface, vamos acrescentar outra vista. Então aqui outra vista, agora não é uma vista mais frontal, eu quero projetar uma vista. Então eu venho aqui, ó, vista de projeção, cliquei, e aqui na parte de baixo lá da janela, na barra de informações, ele está pedindo para a gente clicar para gerar a vista. Então aqui, ó, só estou arrastando o mouse, ó, e dependendo onde eu posiciono o mouse, ele já gera a vista correspondente através de projeção a partir da vista frontal que já estava definida. Então vou clicar aqui, gerei uma vista da esquerda da peça, né? Porque aqui a projeção está em primeiro diedro. Então essa vista que foi gerada aqui, como que ela é obtida? Olhando a partir da esquerda, tá ok? E a vista esquerda aparece na direita. Vamos gerar outra vista de projeção, agora uma vista superior. Tá ok? Então é simples assim gerar as vistas. Agora, ó, eu tinha comentado com vocês que aparece aqui uma seleção, né, uma caixa pontilhada aqui, né, que meio que delimita cada uma das vistas. E tem uma aqui, ó, que está em vermelho. Quando ela está em vermelho é porque a vista está ativa. Se a gente clicar com o botão direito aqui, ó, tem a opção aqui, ó, ativar a vista, tá? Então a gente de certa forma está editando essa vista. Se eu der um duplo clique aqui na caixinha azul, ela fica vermelha e a gente ativa a vista. Se eu clicar com o botão direito também, ativar a vista, a gente ativa a vista, tá ok? Clicando com o botão direito também em qualquer uma das vistas, a gente pode vir em propriedades. Se a gente vir em propriedades, aqui na parte de vistas mesmo, a gente tem aqui algumas opções, ó, de escala, orientação, e essa parte aqui é importante, ó, de dress up, que está relacionado em mostrar linhas invisíveis, linhas de centros, rosca, eixo, certo? Então, ó, se eu ativar aqui linhas invisíveis, linha de centro, eixo, rosca não vai ter nesse caso, e dar um apply,
dá para vocês verem que apareceu aqui, ó, linha invisível, e aqui também apareceu uma linha de centro, tá? A linha de centro está coincidente aqui, mas dá para ver que tem um pouquinho aqui saindo pela direita. Aqui também tem uma linha de centro, certo? E outra coisa também, ó, deixa eu desmarcar aqui, ó, os que eu marquei, dá um apply. Ó, aqui, ó, tá aparecendo esta linha aqui, ó. Essa linha aqui, ela apareceria no desenho como vocês aprenderam? Não, ela não pode aparecer no desenho. Essa linha aqui é uma linha que aparece por conta do arredondamento que existe aqui, ó. Mas esse arredondamento aqui, a condição é de tangência. Então, na hora que a gente projeta essa vista frontal aqui, essa linha não deve aparecer. Ela está aparecendo porque aqui está marcado para aparecer fillets, né, as fronteiras dos fillets. A gente não quer isso, então eu clico aqui para desmarcar. Olha, aquela linha sumiu, certo? Então vou habilitar aqui, ó, linhas invisíveis, linhas de centro e eixo. Dou um OK. E aí isso a gente tem que fazer para cada uma das vistas. Então se eu quiser também nessa outra vista aqui ajeitar isso, venho aqui, linhas invisíveis, eixo, centro, desmarco, OK, certo? Ó, essas duas linhas aqui, ó, essa tracejada e essa tracejada, ou melhor, essa tracejada e essa tracejada são justamente desses dois linhas, a projeção dessa superfície aqui, que está invisível aqui, tá ok? Nessa outra daqui também, se a gente quiser colocar, a gente só vir aqui e colocar, tá? Nada de muito complicado. É claro que dependendo da vista, por exemplo, essa daqui, ó, as linhas invisíveis complicam muito a vista, tá? Então, dependendo do desenho, a gente pode optar por omitir, tá? Agora, não é usual no desenho técnico, pelas normas da BNT, dar nome para essas vistas tradicionais, né? A vista frontal, superior e esquerda. Aqui, o CATIA, por padrão, já adiciona esse textinho aqui, ó, Front View. Se eu quiser também editar o texto que aparece ali, ó, novamente na parte de propriedades, a gente pode editar aqui, ó, não quero vista frontal, ó, não quero Front View, eu quero vista frontal. Eu posso editar o texto aqui, dar um OK, e aí ele vai atualizar automaticamente ali o vista frontal. Agora o Scale não dá, o Scale não tem a opção, se eu vier aqui, ó, para editar o Scale, tá ok? Não tem. Então, para editar o Scale, eu dou um duplo clique aqui, aí aqui dá para eu editar o texto aqui também, tá? Então aqui eu posso colocar escala e dar um OK. E aí o texto pelo menos fica em português, né, que é a língua que a gente utiliza aqui no Brasil. Mas eu não quero colocar essa informação, é só selecionar o item, está destacado em laranja, pressionar Delete e aí foi embora o meu texto. Então vou retirar aqui todos os textos, tá ok? Ok. Bom, agora o que mais que a gente pode ilustrar aqui para vocês, né? Se eu clicar aqui na caixinha azul, ó, a gente consegue também reposicionar as vistas, né? Aqui, como essa daqui é a vista frontal e as projetadas foram geradas a partir dela, as outras vistas são movimentadas junto com ela. Se eu tentar movimentar uma vista projetada, eu consigo movimentar ela só ao longo da direção da projeção, tá ok? E a mesma coisa para outra vista projetada, tá? E agora o que está faltando para a gente completar esse desenho seria o quê, hein? Seria justamente as cotas, né? Então, para cotar, a gente tem esse comandinho aqui, ó, de incluir dimensões. Então, aqui a gente pode incluir dimensões de forma automática, ou então dimensões em série, dimensões acumuladas, colocar dimensões empilhadas, aqui já sendo mais específico, que seria uma dimensão de comprimento ou distância, de ângulo, de raio, de diâmetro, de chanfre e assim por diante, tá? Aqui vamos definir usando essa primeira ferramenta aqui mesmo. E aqui, essa ferramenta aqui que apareceu é para o caso dele, como que ele vai gerar a dimensão, né? A dimensão vai ser projetada, ou então forçar a dimensão no elemento, ou horizontal, ou vertical, ou então ao longo de uma certa direção, tá ok? Geralmente, só clicando aqui, a gente consegue gerar as dimensões já de forma adequada. Então, para me auxiliar a gerar essas dimensões, eu vou utilizar já o que estava sendo cotado aqui, tá? Mas, no caso,
a gente tem que saber, né, como gerar essas dimensões, e isso vocês aprenderam em MPG 03, assim, eu e o professor Yu esperamos. Então, aqui, deixa eu trazer minha ferramentinha para cá. Então, só para eu garantir que eu não vou me esquecer de nenhuma dimensão, tá? Então, primeiro vamos começar definindo esta altura aqui, que é de 20. Ó. Então, só cliquei aqui, arrastei, clico de novo, ele posiciona, certo? Então, defini essa de 20, vou definir essa aqui de 55, cliquei, arrastei, 55, certo? Aqui tem essa daqui, eu não quero essa, eu quero essa com respeito a essa ali. Então, cliquei primeiro em uma, vou clicar em outra, aí ele alterou, ó, 15, certo? Aqui é 30. Qual mais que a gente pode colocar nessa vista? Esse ângulo aqui, ó. Cliquei ali, cliquei nesse outro, ele vai me dar uma distância. Eu não quero a distância. Clico com o botão direito, aí que tem a opção de ângulo, certo? Então apareceu a opção de ângulo. Então aqui 60, ok? Ó, aqui ficou uma dimensão sobre a outra, né? Eu não quero acontecer isso, não pode acontecer isso, né? Como que eu corrijo isso? Que eu estou duplo selecionada essa ferramenta, vou apertar ESC, vou dar um zoom aqui para ver melhor, certo? Eu não quero aqui, ó, que a linha dessa minha cota passe por cima nem dessa outra dimensão, nem por cima do texto. Então, como que eu faço? Aqui, ó, essa ferramentinha aqui, ó, de reposicionar a dimensão, tem essa outra aqui, ó, que é de criar uma interrupção. Se eu clicar nessa ferramenta, eu tenho que selecionar, ó, aqui está sendo informado para mim, eu tenho que selecionar uma dimensão ou várias através de um trap. O trap seria fazer alguma coisa assim, tá? Mas aqui eu quero alterar uma dimensão só, quero alterar essa dimensão. Depois que eu selecionei, ó, ele está falando, indique o primeiro ponto para definir a interrupção que vai ser criada. Então, ó, eu quero que comece a interrupção aqui e que a interrupção venha até aqui. Então, ó, foi interrompida aquela minha linha de cota, tá ok? Então, para fazer a interrupção, deixa eu voltar aqui, ó. Voltei, certo? Vou fazer de novo, ó. Tem que vir aqui, ó, criar interrupção nessa cota, primeiro ponto, segundo ponto e tá criado, tá ok? Outra coisa nas cotas que a gente criou até agora é o estilo das setas. Essas setas aqui, ó, elas são setas abertas, que, se eu não me engano, é permitido, tá, pela norma brasileira, mas também não é usual. Aqui, se a gente clicar na seta, ele geralmente troca de lugar. Mas, voltando ao assunto, né? A seta está aberta. Para a gente editar, a gente tem que ir em propriedades, aqui. E lembrando o atalho Alt Enter, eu geralmente abro a janelinha sempre apertando Alt Enter. E aqui, ó, para cada cota que a gente tem várias opções. Então, aqui, orientação do valor, formato, precisão, se a gente quiser indicar mais números na nossa cota, for um número quebrado, certo? Ou então indicar um valor falso aqui, né? Geralmente a gente não utiliza esse tipo de opção, né? Agora, o que a gente está querendo alterar fica aqui em linha da dimensão, né? E aqui tem os símbolos, ó. Então, aqui o símbolo, a forma dele, ó, aqui dá para a gente editar qual símbolo que aparece, né? Tem um primeiro símbolo e um segundo símbolo. Se a gente quiser a seta preenchida, é só selecionar aqui, ó, seta preenchida, dar um OK. E aí aqui a seta agora está preenchida, tá certo? Eu estou ilustrando isso agora, mas geralmente eu pessoalmente faço isso no final do meu desenho, que eu seleciono várias cotas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui eu selecionei duas, pressionando a tecla Ctrl. Então, eu seleciono a primeira, seguro Ctrl e vou selecionando as seguintes. Aí eu acesso o menu de propriedades, venho aqui e seleciono aqui, ó, setas preenchidas. Dou um OK. E aí todas são alteradas ao mesmo tempo. Isso me economiza um certo tempo. Tá ok? Bom, então eu poderia terminar aqui de cotar esse desenho, né? Basicamente o que eu teria que fazer é reproduzir essas cotas que já estão sendo dadas aqui, mas aqui no desenho eu teria que decidir essa cota aqui fica melhor em qual vista, essa outra aqui em qual vista, certo?
E lembrando sempre que a gente não cota linhas invisíveis, mas como é um trabalho relativamente simples, e a minha intenção aqui é mais de ilustrar os comandos que a gente tem à disposição, eu acho que eu vou terminar esse tutorial por aqui, tá certo? Só dando mais alguns exemplos, né? Por exemplo, se eu quiser cotar aqui, ó, um diâmetro, um raio, ó, que automaticamente ele já faz o raio, tá? Aqui cliquei fora, tá o raio ali. Se eu quiser colocar o diâmetro, basta vir em propriedades, o valor. Bom, aqui ele não vai me dar a opção. Na verdade, antes da gente clicar que a gente tem que fazer a seleção. Então aqui está mostrando um raio, clico com o botão direito e aqui opção de diâmetro, certo? Então aqui eu altero entre diâmetro e raio, tá ok? Então só mais um exemplo. Vamos ver o que mais que a gente pode cotar aqui. Aqui tem um diâmetro também, mas esse diâmetro fica melhor cotado nessa outra vista. Se eu quiser, por exemplo, editar, ó, essa linha de centro aqui que foi incluída, ó, eu posso arrastar aqui, ó, mas ele arrasta completamente igual, certo? Então não fica bom, é melhor deixar ele grande aqui. Sempre que tem um quadradinho assim, a gente consegue arrastar o quadradinho para adequar o comprimento de uma forma que a gente acha melhor, tá? Bom, então eu acho que para esse tutorial já está suficiente o que a gente tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. E só recapitulando, os comandos que a gente viu foram de gerar vistas, né? Aqui uma vista de frontal e vista de projeção. A vista frontal a gente tem que voltar na peça 3D. A vista de projeção é a partir de alguma vista frontal já gerada. Vamos gerar mais uma vista aqui, ó, um outro comandinho, o de vista isométrica. Vista isométrica, a gente clica aqui e a gente tem que voltar lá na geometria 3D também, certo? Se eu colocar lado a lado, ó, novamente. Agora ele não mostra uma previsão, né, do que vai acontecer, mas eu tenho que selecionar um plano e geralmente o que ele coloca lá é como a peça está definida aqui na janela da esquerda. Então se eu girar aqui, ó, colocar assim e der um clique, tá vendo? A peça aparece como ele está na janela da peça, certo? Aqui, claro, a gente ainda tem a opção de girar a peça usando aqueles comandinhos, o mesmo que tem para a vista projetada. Agora eu não quero a peça assim, eu quero ela na vista isométrica mesmo, né? Então eu tenho que voltar aqui, vou colocar aqui para ficar na posição isométrica, tá? Aqui. Deixa eu melhorar aqui meu layout. Então vou voltar aqui, ó, vista isométrica, seleciono um plano, selecionei, e aqui está minha vista isométrica, tá? Então, ó, aí eu posso posicionar aqui minha vista isométrica. Está posicionada. Se a gente quiser cotar a vista isométrica, também tem jeito. Inclusive, na nossa aula 3 aqui, ó, o que eu fiz foi justamente isso. Eu gerei uma vista isométrica e cotei a vista isométrica no próprio CATIA. Esse desenho aqui foi gerado usando o CATIA. Tá? Uma outra coisa importante que eu acabei passando por cima também, e é importante de eu mencionar, é que aqui, ó, cada vista tem uma escala associada, né? Aqui está 1 para 1, todas estão 1 para 1. Se eu quiser alterar a escala do desenho como um todo, eu posso vir aqui, ó, na folha, clicar com o botão direito e propriedades da folha. E aqui tem a escala da folha. Ó. A escala da folha é aplicada para todas as projeções que estão sendo mostradas na folha. Então, se eu quiser, por exemplo, 1 para 2, der um aplicar, ó, todas as vistas e projeções mudaram de escala, certo? Então, se eu quiser 2 para 1, aplicar, fica muito grande. Para esse tamanho de folha aqui e o tamanho da nossa peça, 1 para 1 está razoável, certo? É claro, as peças não podem ficar, as vistas não podem ficar muito juntas umas das outras, especialmente quando a gente inclui mais cotas aqui, talvez esse espaço fique pequeno, né? Mas também não tem problema, por exemplo, que uma área de delimitação de vista
que são esses retângulos destacados com linha tracejada, nada impede que um retângulo fique passando um pouquinho para cima do outro, né, desde que, é claro, não aconteça isso, né, se os traços das vistas não estiverem passando por outro, nem interferindo com cota, não tem nenhum problema. Bom, acabei que eu tinha falado que eu tinha acabado, né, de passar as informações que eu tinha para vocês, enrolei um pouquinho mais, passei algumas outras informações, mas agora sim, acho que a gente pode terminar por aqui. Então, espero que vocês pratiquem, tentem gerar e tentem fazer, né, para praticar justamente essa peça aqui. Gera primeiro o desenho da peça tridimensional e depois gerar as vistas e apliquem as cotas para praticar, tá ok? Bom, então, sem mais por hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.